Iniciando aqui mais um podcast Café Quente. Queria, antes de mais nada, agradecer a audiência que a gente está tendo, agradecer a todos que estão nos acompanhando, as mensagens que mandam. Muito obrigado de coração e aproveita para seguir a gente nas redes sociais, no YouTube. Hoje aqui, nossa convidada, ela ficou muito conhecida, o nome dela ficou nas manchetes em 2024. Ela foi candidata a vereadora, recebeu R$ 300 mil de fundo eleitoral e teve apenas 18 votos. Brenda Carvalho, seja bem-vinda. E Brenda, hoje eu quero que você conte o outro lado da história para a gente. Boa noite, gente. Primeiramente, agradecer a você, Rogério, pela oportunidade de estar aqui e contar um pouco sobre a minha verdade, o outro lado da história que ninguém me deu a oportunidade de saber, né? E no começo eu fui muito atacada, muito julgada, mas espero que esse programa abra as portas para que as pessoas possam me ouvir e entender tudo que foi passado e o que eu passei, né? Porque não foram coisas poucas. Isso, Brenda, assim, hoje assim, esse espaço aqui é para você contar exatamente a sua versão, porque quando você olha nas manchetes, você foi muito massacrada inicialmente. Depois algumas pessoas lhe ouviram e mudaram de opinião, mas eu acho que hoje é uma oportunidade para você contar para muitas pessoas a tua versão da história, tá? Mas antes que a gente entre nisso, eu queria que tu me falasse um pouquinho de quem é a Brenda, de onde você é, por que você entrou na política, que cargos você já disputou, que partidos você já integrou. Rogério, eu disputei a minha primeira eleição em 2020 pelo PSC, fui candidata a vereadora, no tempo eu tive 260 votos e naquele tempo eu fui convidada porque eu sempre me envolvi com políticas públicas, né, na minha comunidade, sou da Redenção, cresci vendo meu pai fazendo isso, ajudando as pessoas, dando assistencialismo quando precisava. E eu sempre fui muito opiniosa nas minhas redes sociais, né? Antigamente, hoje nem tanto, mas eu batia muito naquilo que eu achava errado. Filmava buraco, mostrava nas redes sociais e falava do Flávio Dino, falava de quem estivesse Sim, no governo, para que aquilo eu pudesse usar as minhas redes sociais e fossem tomadas as atitudes. E muitas das vezes eu ganhei muitos benefícios, tanto para a minha comunidade, quanto para outros lugares que eu olhava, que eu filmava. E através disso, eu sempre tive muitas visualizações, sempre tive muitos seguidores, sempre tive muitas das pessoas se espelhavam naquela minha opinião. E aí, no tempo, eu fui convidada para disputar uma eleição pelo PSC, aceitei e gostei, né, da experiência. Saía sol a sol, pedia voto porque é coisa difícil demais. Brenda, e depois eu estava lendo, antes da gente começar essa conversa, eu fui dar uma pesquisada. Aí eu acho que tu foste candidata depois, em 2022, 2022, pelo PL, a deputada federal. tu tiveste quantos votos? Eu tive 998, sendo 723 em São Luís. Aí tu foste pelo PL. Fui pelo PL. E Brenda, e o que que te fez assim? Por que que tu foste PSC, depois tu foste pro PL e na última, em 2024, tu disputaste pelo Podemos. Foi. O que te fez fazer essa mudança de partido, do PL para o Podemos? Rogério, as oportunidades que, ao meu ver, eu teria mais chance de disputar, de obter uma vaga lá pelo quadro, e também porque eles me ajudariam, né? Então, assim, tu mudaste porque te fizeram uma proposta que tu analisou do Podemos, então tu achava que as condições que o Seriam Podemos te melhores para mim. ofereceu seriam Isso. melhores Tanto para para eu você disputar. para eu disputar de fato uma eleição, ocupar um cargo, Sim. tanto quanto financeiramente a estrutura seria melhor para mim. Como era, tu podia contar pra gente aqui como foi essa conversa, o que que ficou acordado inicialmente com a direção do PL, desculpa, do Podemos. Inicialmente, quando eu fui convidada pelo Fábio Filho para eu é, disputar uma vaga pelo Podemos, o acordado foi que a gente teria uma ajuda de custo para a pré-campanha,
no caso, para precisasse de mobilizar, alguém pedisse alguma coisa, dar um assistencialismo que eu Esses acredito eventos que tem às vezes que também Dia é das que esse do Mães, Dia que é das comum, Mães, né? Dia dos Fazer nas Pais, que é comunidades. comum em todo partido. E ele me ofereceu 150 mil de fundo partidário, que eu vi também que era uma boa oportunidade de eu usar esse recurso partidário para minha campanha, né? Para Sim, que eu pudesse ter uma uma, igualdade junto uma dos condição melhor os para outros fazer. candidatos. Aí tu te programaste em cima disso, do que Me foi programei em combinado. cima disso, fiz a minha pré-campanha baseada nisso. Só que aí depois, Breno, que saiu para todo mundo, foi que tu tinha recebido 300 mil reais de fundo partidário, teve só 18 votos. Foi. E a priori, todo mundo te condenou, porque na cabeça das pessoas, inicialmente, parece o seguinte: que tu pegaste os 300 mil, não fez campanha e só teve 18 votos. Aí eu queria agora que tu contasse pra gente, de fato, o que que aconteceu. Depois que te prometeram 150 mil para a campanha, através do fundo eleitoral, o que que aconteceu de fato na hora da campanha? Rogério, o negócio já começou ruim desde a pré-campanha. Porque, assim, logo quando teve a convenção partidária, eu me lembro que eles perguntaram para mim se eu ia querer ônibus. Aí isso que eu ia querer dois, para eu levar as pessoas para a minha convenção. E organizei todo um cenário, mobilizei pessoas, contratei umas meninas também para entregar uns panfletos que contavam um pouco a minha história. E quando chegou no dia, ele disse para mim que ele não ia ter como me conseguir os ônibus. E isso já estava em cima da hora, já tinha chamado as pessoas, já tinha mobilizado. E aí eu peguei e disse que eu ia resolver a situação e com o dinheiro do fundo partidário eu iria resolver a situação com o pessoal que eu já Tu levaste acreditava. os ônibus, Breno? Levei. Tu arrumaste dinheiro para Foi. depois pagar. Com É o isso valor aí? do fundo partidário, do valor do fundo partidário. Perfeito. Levei os ônibus, inclusive tem até uma foto no meu Instagram dessa mobilização, que foi muito bonito, foi muito legal, inclusive. E ali eu comecei a perceber que não ia para frente, porque era o mínimo que eu esperava, né? Mas acreditei. E aí foi combinado de que eu iria receber 150 mil de fundo partidário para que eu pudesse realizar a minha campanha. Sim. Só que quando chegou nas vésperas, ele simplesmente disse para mim que ele não teria como me dar os 150 mil. E aí eu já vinha de uma mobilização que eu estava contando com isso. Hoje tu já foi deputado, tu já foi secretário, tu sabe como funciona em relação às lideranças, em relação Sim. a você se comprometer com as pessoas, tá fazendo voto, até que seja de formiguinha, precisa de que as pessoas, né, tenham aquela liderança, ela precisa de custear, pede ajuda demais. E aí ele disse para mim que não teria como. Eu disse, cara, tu não faz isso comigo, porque tudo que eu projetei até aqui foi baseado nisso, em ter a minha, continuar a minha campanha. E isso foi antes da campanha começar, de Sim. fato. E aí não veio esses 150 mil, ele disse que ele não poderia me passar. E aí o que que aconteceu depois disso? Ele te disse que não podia cumprir o acordo dos 150 mil. E aí o que que ele te falou depois? Pô, como é que foram os 300 mil, então, que foi para tua conta? Ele não poderia me passar os 150 mil, mas eu poderia ajudar ele e ajudar o partido. Aí eu perguntei de que forma. Ele disse que por eu ser negra e já ter disputado uma eleição, ele poderia colocar os 300 mil na minha conta e esses 300 mil eu ia repassar para as empresas que ele pedisse para eu passar e em troca ele me daria todo o meu material e condições de campanha para eu disputar a eleição. Ele disse que ele não poderia, mas que eu poderia ajudar ele e o partido. Aí eu Como? perguntei como. Aí ele disse assim: ó, tu já foi candidata e tu é negra. Então, eu posso colocar 300 mil na tua conta e o valor que tu colocar, tu vai pagar as notas que eu te mandar e eu te ajudo com todo o teu material de campanha para te fazer a tua campanha. E eu acreditei, né? Eu já estava ali aos 95 do segundo tempo, já tinha me mobilizado com as minhas lideranças, com as pessoas que eu tinha me comprometido.
e acreditei que ele fosse cumprir com a parte dele de dar o meu material. Tanto que depois disso, tendo as minhas conversas com ele, eu pedindo todo o tempo material, eu pedindo recurso para eu me mobilizar, porque eu de fato não cheguei a ter acesso 100% para mim, entendeu? O recurso que veio, por exemplo, acho que foi numa terça-feira, 10 horas da manhã eu já estava sendo cobrada para esse recurso ser passado. E o meu material, até hoje eu tenho em casa uma caixa de material que eu não consegui usar porque já veio muito em cima, Então, assim, só entendeu? para a gente deixar claro para as pessoas que estão assistindo a gente. Numa conversa, tu tinha me contado que tu tinha pedido 150 mil, cobrado o que tinha sido combinado. Ele te disse que não poderia passar Eu não 150 poderia mil, passar. mas que tu poderia ajudar ele. Isso. E aí tu perguntaste como. Ele disse que passaria 300 mil reais, te indicaria para você fazer, me corrija se eu estiver errado, fazer alguns pagamentos e que ele te ajudaria com material e com as despesas de campanha, né? De prestação de conta, dessas questões. Aí foram os 300 mil para tua conta. O Isso. que aconteceu depois que os 300 mil entraram na tua conta? Primeiro caiu os 300 mil, era mais 10 horas da manhã. Ele começou a me ligar desesperadamente para eu passar esses 300 mil para ele. Só que eu não estava conseguindo pagar a nota que ele me enviou, que era para ser pago, porque o limite não estava dando. Tu lembra quantas notas eram, Brenda? Ai, Rogério, foram muitas notas, eu sei que, mas foram uma de 150, foi de 50 mil. Aí o advogado me ligou, o contador me ligou, tudo me mandando nota, que ele tinha mandado para eu fazer o pagamento. Esses 300 mil passou quanto tempo na tua conta, Brenda? Não passou 3 dias. E era para ter passado bem menos, porque como exigia um limite, eu não estava conseguindo efetuar os pagamentos. Aí eu disse para ele, olha, eu não estou conseguindo efetuar os pagamentos porque existe um limite e tem uma transação que precisa ser feita no computador, não tenho. Aí ele disse assim, então eu vou te emprestar um computador, tu tenta fazer a transação. Aí quando foi mais 10 horas da noite, ele mandou deixar um computador lá em casa, um notebook. Aí eu tentei acessar, não consegui. Aí ele disse assim, ó, eu vou pedir para uma pessoa ir contigo. Essa pessoa é a Tayara, que inclusive ela está até citada no processo também, então acho que não tem problema falar Sim, aqui. ela trabalhava no Ela Podemos com trabalhava eles. com ele, aí a Tayara. E no outro dia a Tayara foi comigo ao banco. Aí nisso ela já conhecia o gerente do banco, só chegou, falou com ele, ele agilizou. Aí ele botou o limite para mais de 300 mil, Sim, foi que eu consegui fazer as transações. E no mesmo dia eu já fiz as transações de todas as notas. E não sim. ficou nenhum centavo na minha conta. E eu não tive acesso para mim e nem para minha campanha desse dinheiro, porque foram pagos todos em notas. E aí tu ficaste esperando a ajuda que ele tinha te Aí eu fiquei dado. esperando a ajuda que ele ia me dar, que era com material, e precisasse de ajuda para botar gasolina, para Sim. cumprir com alguma liderança, para fazer uma reunião, para fazer um lanche, e eu não tive essa ajuda. Inclusive, também me chateou muito a questão dos materiais, porque eu lembro que eu pedi para ele 111 perfurados. E ele disse que ia me dar os 111 perfurados e tudo. E quando a gente foi buscar, só tinha 30. Aí eu fiquei muito chateada. Aí tem até nas conversas com ele, ele dizendo: Ah, mas eu não tenho controle disso aqui e tal, vou resolver e tudo. Santinho não foi a quantidade que tem lá, inclusive eu tenho uma caixa lá em casa com a quantidade dos materiais que vieram para mim, né, das notas. E eu não tive como fazer campanha. Brenda, aí teve durante, quando saiu nas redes sociais e tal, muitos blogs falando, falaram de uma viagem tua para o Rio de Sim, Janeiro. Em que período foi essa viagem? Porque te acusaram, assim, o que ficava implícito, que eu gastei o dinheiro que na tu tinha viagem pego o também. dinheiro do fundo eleitoral e viajado. E aí, conta pra gente essa parte aí, como é que foi de verdade. Cara, eu e o Thiago, a gente faz um ano de relacionamento, fez um ano de relacionamento em agosto, dia 15. Tiago é teu companheiro. É. E aí, quando foi em junho, ele achou uma passagem ida e volta para o Rio, R$ 2.000, no dia 7 de setembro. E eu já estava combinando com os meus amigos de Recife
em fazer uma viagem que todo ano a gente faz. E aí o Thiago pegou e comprou com o dinheiro dele, inclusive tá até no processo, o extrato tudinho. Comprou essa passagem, disse, tu compra a passagem, a gente resolve a hospedagem mais lá na frente. Por ser no período de 7 de setembro, estava muito barato, 2.000 e de volta, duas pessoas, só um pouco. Aí ele comprou. Sim. E aí a gente saiu daqui na quinta, meia-noite, e voltamos na segunda-feira de manhã. Foram 3 dias que eu passei no Rio. Brenda, e nessa época já tinha saído do fundo? Já tinham passado o fundo? Ainda não? Já tinham passado fundo. E mais não tinham te devolvido nada? Tu Não. ficou sem nada? Fiquei sem nada. Inclusive, no tempo, eu pedi até para que rastreassem as minhas contas e as contas de quem era próximo a mim, porque eu realmente não tive acesso a esse dinheiro. E hoje as pessoas pensam que uma viagem para o Rio é uma coisa assim de outro mundo, né, que a gente precisa. Entendi, entendi. Entendeu? Não, eu tô falando porque assim, como a gente é uma oportunidade para te falar, e eu quero te fazer as perguntas que todo mundo, hoje eu abri até uma caixinha de perguntas na internet, as perguntas que as pessoas queriam te fazer. E que, obviamente, assistindo a gente, tem curiosidade para saber. Por isso que eu te perguntei se tu já tinha recebido, se tu tinha ido. Brenda, se tu tivesse com o dinheiro da campanha, tu teria ido na viagem? Rogério, eu acho que os 3 dias que eu passei no Rio, acho que não faria diferença, não. Sim. Mas eu não tinha material. Eu estava aqui em São Luís, a campanha estava rolando, todo mundo estava indo para suas caminhadas, todo mundo estava indo para as suas carreatas, e eu não tinha um panfleto sequer, Eu te perguntei porque entendeu? podia parecer que também era uma forma de te dar uma fugida aqui Eu não da tinha, não campanha. tinha muito serventia para mim estar aqui, eu não tinha material. Tanto que, se você pegar nas conversas que tem, que tá lá no processo com a data, eu tô cobrando, eu tô pedindo material. Sim. Entendeu? Então, eu estando aqui ou lá, não ia fazer muita diferença, porque eu não tinha como me movimentar. Tá, Brenda? E aí após isso, tu voltaste para cá, Voltei. tu fizeste campanha quando tu voltou para cá? Não. Isso é uma coisa que eu queria que as pessoas soubessem, que eu não fiz campanha. Eu não fiz campanha não porque eu não quis fazer campanha, mas porque eu fui impossibilitada de fazer qualquer tipo de campanha. Rogério, hoje tudo que eu tenho é minhas redes sociais, a minha família e os meus amigos. Eu não tenho condições de sustentar uma campanha que tu sabe que é Sim. cara pelo meu bolso, né? Então, assim, aí tu imagina, como é que eu vou fazer campanha se o meu recurso eu não tive liberdade para usufruir na minha campanha? Como é que eu vou fazer uma campanha se o mínimo que eu deveria ter era o material e eu não tinha? E hoje eu acredito que tu é ex-deputado, né? Eu acredito que até hoje as pessoas te olham e te pedem alguma coisa. Então, assim, é muito difícil a gente ser candidato, a gente fazer alguma coisa se a gente não tem um mínimo de recurso sequer. E aí eu vejo as pessoas falando, ah, porque não fez. E de fato eu não fiz, mas não porque eu não quisesse. Eu não fiz porque eu não pude, eu me vi de mãos atadas e Sim. pés atados sem poder fazer nada. Entendeu? Eu não ia tirar da minha família e nem se a minha família tivesse, não seria o suficiente para que eu pudesse fazer uma campanha. Sim. E de fato eu fiquei de mãos atadas e só assistindo. Me Brenda, entristecia muito porque eu gosto. Era uma oportunidade, só terminar de concluir aqui, que eu já havia falado que ia ser a oportunidade da minha vida politicamente, porque eu já vinha de 2 eleições. Então eu sabia que eu precisava ter uma votação muito expressiva para que o meu sonho continuasse. sim. Né? Tu que é candidato, tu sabe que a cada eleição para a gente é uma nova oportunidade da gente crescer. Então, E da gente mesmo que ser tu não te visto. elegesse, tu queria ter uma votação maior, mais Eu queria ter uma expressiva, votação que era para tu ir maior. crescendo, subindo a escada Isso. até tu conseguir realizar teu sonho, que é teu Até eu mandato. conseguir. Eu já vim de 200, eu passei para 998. Eu queria pelo menos chegar a uns 2.000, 1.500 votos Sim, para que eu fosse vista, para que eu sim, tivesse uma sim, outra sim. oportunidade. E não, isso foi tirado de mim. E aí, Brenda,
Quando tu voltaste, tu não fizeste campanha, acabou a campanha, o que que aconteceu após o final da campanha? Tu continuaste conversando com o partido, tinha interlocução, ou tu te afastou, desistiu? Depois que o fundo Sim. saiu da minha conta, meu irmão, não vi mais nem cor de partido. Que dirá conversar com o partido? Era eu mandar um bom dia e ser altamente ignorada pro resto da minha vida. Então, assim, eu não tive mais acesso a ninguém depois do fundo eleitoral, do fundo partidário. Depois tu recebeste os 300 mil Depois que eu e tu passei, fizeste os pagamentos que eles não, te indicaram. nada. Cadê meu material? Ninguém respondia. Cadê as minhas coisas? Ninguém respondia. Me ajuda nisso. Tem conversa eu pedindo ajuda de refletor, tem conversa eu pedindo meu material. Então, assim, eu sempre tive disposta a disputar a minha eleição, Sim. a fazer a minha campanha, a fazer as minhas coisas. Mas é como eu te falei, eu estava de pés e mãos atadas. E eu não tive mais acesso a ninguém depois que eu passei o recurso. Eu fui altamente usada nesse sentido. A Brenda, O pessoal fala. aqui, vou te fazer uma pergunta. Aí tu perguntaste quando acabou a eleição. Quando acabou a eleição, aí o que Sim. tu fizeste? Aí o que acontece? Quando acabou a eleição, a minha sobrinha morava em Recife. Hoje ela tem 6 anos, mas desde quando ela nasceu, que ela nasceu dia 10 de outubro, eu, minha mãe, minha família, a gente sempre se organiza para ir comemorar o aniversário dela lá. Ela mora lá. Então a minha mãe já tinha comprado a nossa passagem, como de costume de todo ano, para que a gente fosse pro aniversário dela lá. E aí a eleição foi dia 6, dia 7, dia 8 eu viajei para Recife. E começou a sair todo esse bombardeio, né, da mídia. Aí tu em Recife e começaram a te ligar. Aí em Recife passou uns 5 dias, todo mundo calado também sem entender nada. Aí começaram a me ligar. Não, Dizendo tu começaste a ver a divulgação na mídia, de blog, comecei a eu acho que ver até a divulgação de blog, e as pessoas querendo saber o questionando. porquê dos 18 votos e os 300 Na mil. verdade, Brenda, não foi só tu, né? Na questão do Podemos, eu acho que Não, foi eu e acusaram mais 3 mais candidatas. três candidatas, né? Três mulheres. E aí tu lá, o partido entrou em contato contigo, o que que aconteceu nesse período que tu estava lá? Quando esse período que eu Depois que tava lá, começou essa divulgação. ele só pediu para eu ficar tranquila que tudo ia se resolver. E que se eu pudesse passar mais tempo lá para que eu não fosse assediada quando eu chegasse aqui, seria melhor a poeira baixar. Sim. E aí eu fiquei sem entender em relação à questão do assédio, mas depois eu fui entender que era a mídia, que ia Sim. querer saber e as coisas, entendeu? Brenda, mas em algum momento durante esse período, te perguntaram assim, falaram para ti ou para alguma das pessoas que tu testemunhou, dizer que eles precisavam de uma candidatura feminina só para cumprir cota? Ou nunca teve esse tipo de conversa? Não, nunca teve esse tipo de conversa comigo. Tá, Brenda, aí tu voltaste. Sim, aí eu voltei para São Luís, Voltou para São no Luís, final do entrou em mês. contato com eles, porque, Eles entraram em contato comigo querendo conversar sim, e que o advogado do partido ia me explicar o que estava acontecendo. sim, Aí eu marquei para te dar uma assistência para me jurídica dar no uma caso. assistência jurídica, que eu não ia ficar sozinha, que eu não ia ficar desamparada, e falando que eu tinha feito a campanha. Sim. E aí isso me deixou em alerta, porque eu não fiz campanha. Eles queriam que você assumisse que você tinha feito campanha quando você não tinha feito. Até então, eles não chegaram a dizer isso. Eles só Sim. falaram que eles queriam conversar comigo e que era para eu ficar tranquila em relação a tudo que estava acontecendo. Aí eu fui conversar com eles, né? Aí quando eles chegaram, tu foste até o escritório de advocacia. Foi até o escritório. E aí na conversa lá, como é que foi? Conta pra gente. Ah, foi só ladeira abaixo. Tava eu, meu irmão, tava sentado aqui o doutor Madeira, eu, o Fábio Filho, o meu irmão e um advogado amigo meu. E aí a gente sentou, começou a conversar. E aí o Fábio Filho meio que me culpou. Ele disse assim: Brenda, mas ninguém mandou tu usar o dinheiro de campanha e viajar para o Rio de Janeiro. E aí? Aí eu disse: ah, meu irmão, aí tu brincou comigo, né? Aí eu olhei para ele e disse: como é que é, rapaz? É o quê, menino? Aí ele disse: não, mas
ninguém mandou tu usar o dinheiro de campanha em viagem para o Rio de Janeiro. Aí eu bati na mesa e disse, rapaz, tá ficando doido. O dinheiro da minha que veio todo pro meu fundo partidário, eu paguei tudo nota que você mandou eu pagar. Ele, não, mas tu fez tua campanha, tu viajou. Eu disse, eu não fiz campanha e tu sabe por quê? Eu fui impossibilitada de qualquer coisa. Todo o meu recurso que veio foi pago as notas que você mandou. E o material só foi chegar até a mim quase no final já da campanha. Então, assim, ali eu vi que eles queriam que eu assumisse uma culpa que eu não tinha. Sim. Tanto que, quando eu falei para ele, como é que é, rapaz, de um tom bem agressivo, o doutor Madeira que estava do meu lado se espantou. Eu não sei se porque ele não sabia que o Sim. Fábio tinha passado as notas para eu pagar, ou pela minha reação de afrontar O o Fábio. Macedo, né? Sim. Aí eu sei que nessa hora eu vi que eles queriam me culpar por algo que eu não fiz, que foi ter feito a campanha e mais ainda ter usado os 300 mil em viagem, em meu favor, Sim, seja sim. lá o que fosse. Aí, Brenda, depois disso, como é que ficou a tua relação com o Podemos? Com o Fábio Filho, com a direção do partido aqui? Não teve mais relação. Esse foi o único contato que eu tive, foi nesse dia. Aí acabou. Aí acabou, aí começou um outro capítulo na minha vida que foram as ameaças. Sim, aí, inclusive, Brenda, quando eu vi esse. Porque assim, que me motivou a te convidar. Porque talvez, na verdade, as pessoas, não foi a Brenda que pediu para vir falar. Eu que vi uma notícia desse processo, que hoje corre no TRE, aí já é uma outra ação de cassação da chapa, né, do Podemos. E eu até pensei inicialmente que tinha encerrado o processo, porque eu vi muita gente, inclusive, criticando. O Ministério Público o promotor teria dado um parecer a favor, dizendo que realmente não haviam provas. E todo mundo achou meio estranho, Brenda, porque assim, eu acho que o teu é o único caso no Brasil, de todos os casos que questionam fraude à cota de gênero, eu acho que tu é a única pessoa até hoje que assumiu que houve um problema e que depois denunciou eles, denunciou o partido. Porque assim, eu queria que tu contasse pra gente, depois que teve esse desentendimento lá, que o partido queria que você assumisse uma coisa que você não E, fez. inclusive, assinasse, né, as prestações de conta, Isso. assinasse as documentações e eu não fiz. Aí eu vi tu relatares em alguns, acho que foi em blogs e na tua rede social, que tu começaste a receber ameaças, inclusive ligações para tua sogra, teve Foi. ligação para tua sogra, teve, salvo engano, tu tem Um uma loja SMS. e carros parados estranhos na porta da tua casa. Conta pra gente aí como é que foi essa parte do pós-desentendimento com a direção do Podemos. Foi, pós-desentendimento, na verdade, assim, é, eu não tenho uma boa relação com a minha sogra, de proximidade, né? Sim. E aí, ela recebeu uma ligação de um número desconhecido perguntando por mim, perguntando se conhecia a Brenda e Brenda Carvalho. Ela disse que sim, que era a esposa do filho dela. E perguntaram o que era. E aí a pessoa disse que era que o meu CPF estava vinculado com o dela. E aí eu achei isso muito estranho. Eu Sim. entendi como uma ameaça. Sim. Aí isso já me ficou alerta. Aí passou uns 2 dias, o meu irmão disse que todos os dias estavam parando um carro todo preto em frente à loja e passava mais ou menos 1 hora sem ninguém descer do carro e voltava em horários diferentes. E ele começou também a ficar com medo. Aí eu recebi um SMS de um número que é 20, alguma coisa, aqueles números pequenos. Sim, sim. Acho que são 5 números que chegam pra Isso. gente. Aí nesse SMS estava escrito assim: o avô dele já está tendo conhecimento e vai tomar as providências. Aí diante E dessa aí foi que ameaça, eu me estremeci. e aí tu foste. Eu Aí fui qual na foi tua atitude? delegacia. Foi. Aí, diante dessas ameaças, eu fui na delegacia civil com a mensagem, com o relato das histórias do carro
e com a ligação que fizeram para minha sogra. Aí, Registrei um boletim de ocorrência contando tudo o que tinha acontecido, que eu tinha sido candidata e onde, que em que órgãos tu foste? eu fui na Delegacia da Mulher, na Delegacia Civil e fui na Polícia Federal. Pronto. Queria te perguntar aqui. Na Polícia Federal, tu fizeste a denúncia, inclusive, pelo que ouvi falar, o delegado perguntou se tu estaria disposta a entregar teu telefone, Foi. e pelo que eu soube, tu disse que naquele momento entregaria para fazer a extração das conversas e tudo. Tu deixou lá, e aí depois disso, acho que inclusive teve uma operação da Polícia Federal, Federal foi. em algumas casas de algumas pessoas dessas que estavam relacionadas com a campanha, né? Foi. O meu caso com a Polícia Federal ele foi bem assim, porque quando eu procurei a Polícia Federal, eu fiz a denúncia e tudo. E mais ou menos uns 2, 3 dias, essa denúncia vazou na mídia. E aí eu fiquei com muito, se eu já estava com medo, eu fiquei com medo dobrado. Que foi o período que eu usei as minhas redes sociais e expus tudo que estava acontecendo, porque assim, eu até falei no dia, se nem na Polícia Federal a gente pode confiar, então eu estou me sentindo aqui a Deus dará, né? Mas aí, esse meu pronunciamento chegou até o delegado, que hoje é que está no caso, e ele pediu para falar comigo e me chamou lá. Aí eu achei muito estranho porque a polícia me mandando mensagem, eu disse, rapaz, isso é sério mesmo? Não é alguém querendo mais informações e tal? Aí ele disse assim, não, isso era numa sexta-feira. Pode conversar comigo na segunda-feira? Aí eu disse, posso, que horas? Ele marcou um horário comigo. Quando eu cheguei lá, foi que eu fui ver que realmente ali era a Polícia Federal e que eu ia estar protegida. E ele fez uma oitiva online, porque ele não estava aqui. Sim. Aí conversou comigo e tudo. Aí ele chegou na mesma semana. Nisso que ele chegou na mesma semana, eu já fui acompanhada da minha advogada. Fiz uma outra oitiva, ele me fez umas outras perguntas e perguntou se eu podia deixar o meu celular com ele para que fosse feita uma extração. Entendi. Aí eu peguei e deixei o celular lá. Aí eu disse, mas essas extrações você vai fazer? Ele, não, tudo que foi apagado, é, áudio, fotos, vídeos, ligações, tudo a gente vai ter acesso. Tem problema para ti? Eu disse, não, para mim vai ser até bom, porque tem coisas que a pessoa mandava de visualização única, de conversa única, de áudio, e eu preciso ter Sim. acesso a isso. E aí eu deixei o meu celular lá, ficou por 2 dias na Polícia Federal. Pediram que eu levasse um pendrive para que tivesse também a extração. E depois disso, passaram-se uns 20, 30 dias e teve uma operação que, graças a Deus, a polícia não foi na minha casa nessa operação, mas foi na casa de quem ela achou que deveria ir, né? Sim. E foi através dessa denúncia, dessa, dessa extração e dos dados que estão no meu celular, que estavam no meu celular. E Brenda, tu entraste depois que tua advogada com algum processo? Porque eu li E antes disso, Rogério, a gente fez também, porque hoje as pessoas acham que não, mas eu queria deixar claro aqui que a gente fez uma. Como é o nome que chama quando você tira do WhatsApp? ata Uma ata notarial. notarial de mais de 200 páginas de conversas e prints, né? Para não dizerem que são Sim. conversas falsas e tudo, a gente fez essa ata notarial, deixamos no cartório, para que, porque assim, eu costumo dizer, as pessoas elas me julgam muito, mas eu digo assim, a minha verdade, ela não é uma verdade dita somente, ela é uma verdade dita e provada. Eu não fui chamada pela Polícia Federal, eu procurei a Polícia Federal. Eu procurei todos os órgãos possíveis para que eu pudesse me defender, me proteger e proteger a minha família, porque eu senti muito medo. Se trata aí de 3 vereadores, de uma chapa e de algo que eu não fiz, sobretudo. E eu procurei a polícia, né? Então, assim, eu gosto de deixar isso muito claro, porque as pessoas, porque tu fez? Eu digo, cara, quem é o bandido que vai até o delegado e diz, doutor, tô aqui, doutor, toma aqui, ó. Isso aqui hoje é a nossa vida. Pô. E eu deixei lá 2 dias para a polícia fazer o que ela quisesse. E fez.
né? Brenda, tu não ficaste com medo? Rogério, não, eu me senti segura, porque ali era a única chance de comprovar tudo que eu estava falando. Não, mas eu te pergunto, tu não ficaste com medo depois do Ô, desentendimento, meu irmão, se eu fiquei com medo, eu tive que ir para psicólogo, eu estava com medo de sair até de casa. Eu me mudei, inclusive, da onde eu morava. A minha mãe, os meus pais ficaram muito alerta. Foi um período assim muito difícil para mim. Eu estava com medo de pisar na rua, eu não estava postando em redes sociais. Eu me sentava, era todo o tempo vigiando, né? Me mudei, inclusive, de casa. Tava de noite, meu pai toda hora me ligava de vídeo. Foi um período assim que eu fiquei com muito medo mesmo. Até pelas ameaças e por saber do que se tratava e de quem se tratava, né? sim, durante esse período, então, afetou bastante tua vida pessoal, né? Da tua família. Afetou, porque hoje eu bato no peito e digo assim: meu pai é trabalhador, meu pai acorda 2 horas da manhã para trabalhar na feira. Mas tu não bate no teu peito e diz que teu pai já matou 300 pessoas. Como é que a pessoa não vai sentir medo de toda essa situação? Tu entende o que eu tô te falando? Entendo, Então, assim, entendo, sim. eu fiquei com muito medo, eu senti muito medo. Mas eu sempre tive comigo que, assim, ou eu fujo do problema ou eu resolvo ele. Só que se eu fugisse do problema, eu ia estar assumindo uma culpa que não é minha, Entendi. entendeu? Brenda, e hoje eu também fui dar uma olhada e me parece que tua. Porque assim, para as pessoas aqui que estão assistindo a gente, as pessoas podem imaginar, e é até bom quem está assistindo e que pretende entrar na política ou é da política, ter cuidado com essa questão de fundo eleitoral. Porque na cabeça de muita gente, você pega o dinheiro, você faz o que quiser com ele e vai estar tudo bem. E tem casos aqui, e a gente tem sempre a tendência de achar que o candidato é quem está errado. Foi o candidato que ficou com dinheiro. Não estou aqui para julgar, porque eu não sou juiz, não sou promotor. A oportunidade que eu dei para a Brenda aqui é para a gente ouvir o lado dela e as pessoas avaliarem e fazerem e formarem sua opinião, mas ouvindo os dois lados. A Brenda, a informação que eu tive durante um tempo aqui, onde tu tentaste falar, teve um certo bloqueio. Mas é importante que as pessoas saibam que isso traz consequências. Eu Então, já as assim, pessoas acham que assim é um dinheiro que tu pode fazer o Pix para quem tu quiser. E não é. Precisa de CNPJ, precisa ter a documentação. Então, assim, por mais que eu quisesse muito, não tem como. As Brenda, pessoas acham que é só você receber o fundo e gastar como você quer, e não é. a prestação de contas, inclusive, eu vi que tem uma transferência para um contador que fez a prestação de contas. E tua prestação de Isso. contas foi rejeitada. Tu assinaste ela. Não, nunca cheguei a assinar nenhum documento e nem a prestação de contas, que foi isso exatamente no dia que eu fui na conversa que era para fazer e eu não fiz. É, Por quê? Porque eu não recebi 1 milhão de centimos. Eu não recebi é, 2 milhões não recebi a quantidade de material que estava ali, entendeu? sim. Inclusive o material que veio para mim, tem lá na minha casa 2 caixas. Uma tá fechada e uma eu abri para ver o que tinha. E foi todo o material que eu recebi. Então não tinha como assinar e assumir uma Sim. responsabilidade. Essa questão do contador, ela é bem engraçada porque eu já tinha o meu contador, que foram das 2 eleições passadas, e eles pediram para eu tirar e deixar que o contador do partido resolvesse. Isso lá no começo, antes de eu saber do que eles estavam planejando. Uhum. E aí foi feito. Então, esse contador que fez essa prestação de conta, ele fez, eu acho que a mesma prestação de conta para mim e para todas as candidatas, porque se tu tiver acesso, ela é bem padronizada, né? E eu não assinei Uns os dois documentos. jornalistas me falaram isso aí, mais ou menos. Que Mas eram tá lá muito na. parecidas, mas quem que tiver com interesse pode acessar o site do TRE que você tem acesso para dar uma olhada. Quem tiver a curiosidade de saber. Mas só para completar o raciocínio, então entenda uma coisa. Com essa prestação de contas do jeito que está, já aconteceu com outras pessoas. A Brenda hoje, me corrige, Brenda, se eu estiver errado,
a advogada dela também está aqui, pode falar. E me parece que hoje, se vocês estão recorrendo, porque isso vai lhe custar ainda você ter que devolver R$ 270 mil, Isso. né? Então, assim, isso é para as pessoas terem noção que não é um dinheiro que você pode pegar e fazer o que quiser. Porque hoje a Brenda está afirmando para a gente aqui que ela não usou o dinheiro, ela fez uma operação que o partido pediu e hoje ela está respondendo e pode ter Que devolver que devolver 270 mil reais. 270 mil. E a dívida eleitoral, né, tu pode ter certeza que ela vai bloquear a conta dela. Então, assim, é uma coisa muito séria, as pessoas têm que ter muito cuidado com isso. E Brenda, Inclusive, Rogério, isso foi uma das coisas que me motivou a fazer essa denúncia, porque existe uma outra pessoa que já foi candidata no Podemos e hoje as contas dela são bloqueadas por conta disso também, que eu não sei, né, mas acredito que tenha sido a mesma situação, mas que não teve a coragem uma mulher também, Brenda? isso, uma mulher também, mas que não teve a coragem de fazer a denúncia, né? Sim. E aí eu já não tenho, meu irmão, para ainda entrar e ainda tirar, não dá. Brenda, e depois disso, como é que tu pensa assim? Tu ainda pensa em política, tu ainda pensa em entrar, tu ficaste desmotivada com essa questão? Rogério, é uma coisa, eu acho que tu que já foi candidata, a gente, quando a gente gosta, que a gente tem aquele. Foi um sonho, eu costumo dizer que foi um sonho meu que mataram, né? Que tiraram de mim. Porque eu cresci em periferia, eu cresci vendo meu pai fazer políticas públicas, eu sempre. Hoje eu não posso nem opinar, eu não tenho moral de opinar. Então tu vê uma pessoa que sempre opinou, que sempre postou, que sempre reivindicou, que se diz, ei, isso aqui tá errado. Ei, vamos brigar por isso aqui. Hoje eu não posso, porque se eu falo hoje qualquer minha opinião para qualquer pessoa, a resposta é a mesma. Tu não tem moral para falar porque tu roubou 300 mil. Tu entende hoje a minha situação? Então, assim, Entendo. por mais que eu pense muito, é um sonho meu que mataram. Eu não sou filha de político, eu vim de periferia, no qual eu cresci vendo as necessidades, onde as pessoas iam até a minha casa por conta do meu pai e morria e pedia um caixão, onde meu pai pegava fruto da feira e fazia fila para que ele ajudasse as pessoas, né? Onde as pessoas diziam assim, ei, fala sobre isso porque vai ser resolvido, ajuda nisso aqui porque vai ser resolvido. E hoje eu não tenho moral de nada, nem para falar. Então, assim, é uma coisa que me entristece, porque é algo que eu sempre fiz e hoje eu não posso fazer, mas que também eu não quero que outras mulheres passem por isso, entendeu? Porque a gente se coloca em uma situação em que ou a gente abaixa a cabeça e aceita, ou a gente ergue a voz e tenta lutar não contra o sistema, porque a gente não vai conseguir lutar contra o sistema. Mas eu acredito que o pouco a pouco que a gente faça já surte muito efeito, né? Então, assim, eu gosto muito de política, eu gosto muito de ajudar as pessoas, gosto de assistencialismo, mas é um sonho meu que mataram. E eu não quero que outras mulheres passem por isso, porque, assim, nós já somos a minoria, né? As oportunidades que são dadas para a gente são tão poucas. E vir diretor de partido, presidente de partido, e roubar o teu sonho é muito ruim, Brenda, tu né? sente isso nas redes sociais, quando tu vai falar alguma coisa, a reação? Demais, demais. Eu não, como eu tô te falando, é muito real. Pô. Eu não posso opinar mais em nada. Assim, a Brenda que opinava, que tinha uma opinião política legal, hoje ela não existe mais. Mataram. Por quê? Porque eu roubei 300 mil reais. Na cabeça das Nas pessoas cabeças das pessoas eu roubei 300 mil e foi pro reais. Rio de Janeiro. E fui para o Rio de Janeiro. Eu gastei 100 mil em a cada 3 dias. Então, assim, é triste e ao mesmo tempo é muito, a gente vê que é triste para mim e a gente vê que as pessoas elas são muito alienadas, né? Elas não se dão a oportunidade de ouvir a tua versão, de acreditar naquilo que você está mostrando. As pessoas têm muito poder. Tu falaste uma coisa que é muito real. Eu não tive acesso a ninguém. Por quê? Porque hoje você sabe que o jornalismo ele é comprado, querendo ou não. As pessoas elas têm digamos que o rabo preso com outros tipos de pessoas. Então, por mais que a pessoa diga no off assim para mim, poxa, Brenda, eu acredito em ti, eu sei quem são, eu sei o que fizeram contigo, mas no público isso não acontece, porque as pessoas têm medo de apoiar, as pessoas têm medo de falar.
E eu não sei nem qual é o teu problema. Não, eu até fiquei surpreso. Duas coisas. Primeiro, assim, que quando eu anunciei ter nossa entrevista, o até hoje foi o convidado que teve mais visualização, mais de 5 vezes mais o segundo colocado, só com card. E aí, quem não te conhecia, que tu é mais conhecido do que eu imaginava, me perguntou. Aí eu fui atrás para procurar a história para mostrar para as pessoas. Então eu acho que assim, a tua história cria uma curiosidade muito grande das pessoas entenderem. E eu não vou te mentir, Brenda, eu antes tinha uma certa imagem quando eu olhava essa questão de fraude de cotas. Em geral, eu tinha a impressão que a maioria das vezes os culpados eram os candidatos. E hoje, assim, não estou aqui para julgar ninguém, mas a impressão que eu tenho é que muitos deles, a maioria é vítima, vítima do partido, que faz algumas engenharias para viabilizar campanhas e acaba prejudicando a vida de muita gente. Então, assim, por isso eu quis te dar essa oportunidade. E por uma surpresa minha, eu fiquei espantado com a quantidade de amigos, de pessoas que me ligaram perguntando se eu realmente ia ter coragem de fazer esse programa contigo. E eu perguntei assim, eu não estou entendendo por quê, qual o problema da coragem? Até porque aqui eu não estou, bem, para julgar. Eu te dei a Sim. oportunidade e aqui eu quero, antes de mais nada, dizer a direção do Podemos, deputado Fábio Macedo, vereador Fábio Filho. Inclusive, queria agradecer, que eu estou vendo que eles estão sempre acompanhando a gente nas redes sociais. Toda vez que a gente postou, eles deram um joinha, bateram palminha, deram uma curtida. Então, eu queria agradecer a interação com o nosso canal e já convidados. Já, as portas estão abertas aqui para que vocês venham, se tiverem interesse, que possam contradizer o que a Brenda está dizendo. Eu não sou juiz, não sou promotor e não estou aqui para julgar ninguém. Eu quero só dar a oportunidade para que as pessoas que não conhecem a história dela conheçam e aí façam seu julgamento. Tá? Então, desde já, reiterando, qualquer um da direção do Podemos está convidado para vir aqui para trazer a sua Falar versão sobre, né? também. Brenda, eu queria te agradecer muito, Ei, torcer para que Rogério, você só te possa. cortar aqui rapidinho. Pode cortar. Pode Inclusive, cortar eu que aqui é queria livre. falar que assim, essa situação não é uma situação pessoal, sabe? Não tenho nenhum problema com os Macedos também em relação a. Eu não os conheço, é tudo uma questão do que houve politicamente. Decidi fazer essa denúncia por não aceitar que fosse feito comigo o que já fazem com outras mulheres, para que também outras mulheres que até assistam esse podcast e tenham um sonho de ser candidata, de ter uma voz ativa politicamente, entender que nós mulheres a gente não deve se calar para diretor de partido, para o sistema, e que a gente de fato só vai conseguir fazer alguma coisa se a gente se posicionar. Porque eu poderia estar com a minha vida muito tranquila se eu tivesse ficado calado, né? Mas assim, não é o meu propósito, não é o que eu quero, não faz parte do meu caráter e que outras mulheres para que sejam candidatas, elas tenham oportunidade de fato. Porque se eu tivesse usado o valor da campanha na minha eleição, ou eu seria vereadora hoje, ou eu teria tido no mínimo uns 2.000 votos. Uma votação bem expressiva, né? Mas assim, não, a Brenda, gente não deve deixar agora sou eu que vou te que cortar. as pessoas. Na primeira que tu tiveste 260, eu fui ler hoje, eu soube que tu tiveste Eu tive R$ 2.000. Ó, já estão mentindo na internet. Lá eu vi 3.000. Pô, não aumentaram 1.000. Eu tive R$ 2.000. Foi R$ 2.000 que eu tive de Isso, me fundo fala. partidário. Eu li isso aí. Então, assim, queria também dizer que os outros vereadores, eu não sei se eles participaram disso, se eles deixaram de participar. Quem a todo tempo falou comigo foi o Fábio Macedo, né? Então, assim, as pessoas, tu sabia? Eu não sabia. Tanto que, a todo custo, a todo momento, tá até nas conversas, eu procurava material para eu trabalhar, eu procurava recursos para me movimentar. Eu pedia
ajuda, eu pedia equipamento, eu pedia meu material, eu pedia santinho. Então, assim, tu é a vilã da história? Não, eu sou vítima e o que eu passei eu não desejo a ninguém, porque foi um sonho tirado de mim. Hoje as portas elas estão todas fechadas para mim, eu não tenho o direito de opinar. Onde eu vou, as pessoas me conhecem como a Brenda dos 300 mil. E isso de fato me deixa muito triste, né? Então, assim, não desejo a ninguém e espero que a minha situação ela sirva para que outras mulheres também não se fechem diante disso, porque eu até procurei as mulheres do PSC Sim. Do PC e ou do Podemos? do Podemos, e elas mudaram até de número. Então eu fiquei assim, pô, não acredito que é o momento da gente se unir, da gente falar. Não sei se aconteceu mesmo com elas, mas o fato de ser mulher, de estar no mesmo partido e as contas serem padronizadas, talvez pudessem ter acontecido a mesma coisa E elas e elas também, nem e elas soubessem. também são Porque acusadas assim, no processo. eu participei de uma laranjada que eu não sabia que eu ia ser a laranja, entendeu? Então assim, eu fui literalmente usada e eu queria que as pessoas de fato entendessem isso, porque assim, a coisa ela é tão bem feita que a gente tá lá dentro e a gente não percebe. E isso não se trata de ser inocente ou não. Se trata de ser manuseado de uma forma que a gente não percebe. Porque se tu olha lá nas minhas conversas, quem é o candidato laranja que insiste em ter material? Que insiste em tá lá. Então, assim, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Porque a mesma coisa assim, eu te peço algo, você sabe que você não vai me dar, mas você está ali meio que contornando. Sim. Mas eu não sei o que está acontecendo comigo. A todo tempo eu estou pensando que eu vou disputar a minha eleição, que eu vou ter o meu material, mas quem é o cabeça da história sabe, porque ele sabia que eu precisava de material, ele sabia que eu precisava de recurso, e ele ficou todo o tempo me enrolando. Então, assim, ele sabia o que ele estava fazendo e eu não sabia que eu estava sendo vítima. Tanto que, a todo custo, até os 90 minutos do segundo tempo, eu estava: cadê meu material? Eu quero meu material. Eu quero isso, eu quero aquilo. E eu quero deixar isso bem claro, porque hoje as pessoas elas dizem assim: ah, mas tu sabia, tu participou porque tu quis. E não foi bem assim. E, gente, eu já vinha de duas eleições, eu queria era ter voto, eu queria era ser vereadora, eu queria era estar lá, do lado de Braide. Agora, deixa eu te fazer assim, uma curiosidade. Quando tu disputaste pelo PL, lá o que foi combinado contigo foi cumprido? Foi. O valor que eu recebi, que está até nas minhas prestações de contas, foi o valor que eu usei para minha campanha. Foi o que tu imaginou que ia acontecer no Podemos? O que o PL te Foi prometeu, te normal. Foi. fez? No PSC eu tive 2.000. Eu tive meus 200 votos, 260. Eu usei normal na minha campanha. Sim. No PL eu tive 100 mil e usei na minha campanha, queimando, E teve 1.000 votos. e tive 1.000 votos. Né? Então, assim, o Josimar, inclusive, é um cara que, onde eu vou, eu tenho a oportunidade de falar bem dele, porque cumpre com o que ele fala. Tive a oportunidade de estar no PL, não sair do PL por nenhum problema. Os 100 mil que foi para o meu fundo partidário, eu usei na minha campanha, com meu material, com santinho, do jeito que Não deveria teve problema ser, nenhum. não tive problemas nenhum. E por achar que os 150 seriam um valor melhor para que eu me elegesse, eu fui Entendi. pro Podemos, entendeu? Achando que seria da mesma forma, e não foi. Entendi. E aí eu queria, de fato, que as pessoas se dessem a oportunidade de assistir esse podcast e entender que, assim, é porque é muito complicado hoje, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, mas, assim, a gente está mostrando o que está acontecendo, a gente está com as coisas documentadas e ainda assim a gente é taxado de que a gente é o errado, né? Entendi. E isso é algo que eu sempre tive vontade de que as pessoas soubessem. Cara, se tu tá desconfiando de mim, tu acha que eu gastei? Olha para onde foi o dinheiro. Não tem, não existe. Se tu investigar as contas do meu marido, da minha mãe, do meu pai, não tem, não existe. Não existe sequer valor que chegue próximo, perto, de longe de 300 mil reais, entendeu? Não tive acesso. Eu paguei as notas que foram pagas pelo Hugo, eu paguei, foram o Hugo, o rapaz da contabilidade,
a Ultimídia, foram pagas a mando do presidente. Aí tu me pergunta assim, mas por que tu fez? Eu vou te dizer, Rogério, eu vim aqui hoje falar no teu podcast porque eu confio em ti. Se eu estou no partido, se eu estou ali achando que eu vou disputar uma eleição e que eu tenho vontade de me eleger, eu tenho que, no mínimo, acreditar no que o meu chefe, no que o meu líder está me dizendo. Né? Então, assim, eu confiei muito no partido, eu confiei muito no Fábio Filho, eu confiei muito no Podemos, era ali a chance de eu alavancar. Então, se você que é o cabeça, se você entende, você me orienta, eu vou seguir aquilo que você está me orientando. Eu acho que é o mínimo que deve existir é uma relação de confiança. Aí, eu fui enganada, eu fui. Aconteceu tudo enquanto comigo e eu ainda sou a errada, é muito difícil. Entendi. Porque ainda te trouxe uma questão moral, né, Brenda? Então, assim, Não, moral nem um fala que eu não tenho dano, mais. dano. Ah, porque hoje, até para tu opinar, Eu tenho tu é tudo menos moral. Mas, Brenda, eu torço Eu tô assim, sorrindo eu hoje, mas torço. eu já chorei bastante, porque, olha, meu irmão, Eu acho que tu tá até desconfiada que a gente não ia fazer o podcast, não tava, Brenda? eu tava porque, tu Toda vez sabe, que a gente né? falava, tu não me perguntava, Rogério, tu vai desistir? Não, eu Não perguntava é isso, não. Eu verdade? perguntava se tu ia te vender, seja sincero. Seja sincero, dizer, Aldiero, tu não vai te vender. Porque quem tem dinheiro tudo compra. Não, Brenda, mas tem gente que pode ter muito dinheiro, mas não tem o dinheiro para me comprar, não. Graças. O dinheiro deles pode até ser muito, mas para me comprar não tem. Eles não têm esse valor ainda, não. Pois é. E assim, estou muito feliz de te dar essa oportunidade. Eu espero, Brenda, que esse teu depoimento aqui possa fazer com que as pessoas pensem, repensem, façam uma análise melhor do julgamento, porque principalmente hoje com rede social, as pessoas hoje saem uma notícia, você é acusado, é julgado e condenado sem ter um processo. Então eu espero assim que durante esse processo que tu Inclusive, o processo está rolando, né? Acredito muito na justiça eleitoral. Acredito muito em que a vontade de Deus vai ser feita e que as autoridades também vão analisar direitinho, com carinho e entender, né? E que seja feita eu espero que a o verdade melhor e a prevaleça, verdade prevaleça. Brenda, e tu possa ter, entre aspas, aqui, limpar teu nome junto à opinião pública, né? Que acaba sendo quem nos julga, infelizmente. Mas eu queria te agradecer muito pela presença. Queria saber se tinha alguma pergunta que tu queria responder que eu não fiz. Cadê as perguntas da internet? Não teve nenhuma Já aqui. botei Já todas botou todas já aí? botei todas. Na nossa conversa aqui eu fui usando todas. Mas foram gentis contigo. Foram? Eu pensei que poderia ter alguma mensagem agressiva e tal. Não, na verdade não. Na verdade, as mensagens que eu Hoje não, recebi, mas aqui no meu era devolve os 300 mil, sua ladrona. mas na verdade é que o que Devolve, não sei, tu é. me perguntaram, assim, o que me perguntavam aqui, o que pediam para perguntar era o que aconteceu dos 300 mil. Mas eu fui até surpresa. Eu pensei, como tu já tinha me relatado isso, de agressividade, tudo, na rede social, eu pensei que fosse ter alguma pergunta, mas, ou alguma pergunta ou um comentário te acusando, mas não houve nenhum. As perguntas que me fizeram estão aqui na nossa conversa. Que aqui não é bem uma entrevista, né? É uma conversa. Sim. Eu acho até que a gente começou, depois tu ficaste mais tranquilo, estava mais nervosa Foi, no tava começo. nervosa. Mas eu vou te falar, não é só tu que fica nervosa, não. Eu também fico. Eu até brinquei uma vez, tem uma amiga que é lá da Mirante, a Carla Lima. E ela que apresenta o programa de manhã, Bastidores da Política. E eu brincando com ela, disse que eu achava que era fácil antes de fazer pergunta. Só que toda vez que eu vou começar aqui, por enquanto, às vezes eu ainda fico nervoso, mesmo sendo uma conversa. É tipo assim, até esquentar. E eu disse para ela uma vez brincando, eu disse, Carla, eu acho que eu ia mais tranquilo para Mirante responder sobre aumento de ICMS quando eu era líder do governo do que quando eu vou começar uma entrevista lá no podcast. Mas, Brenda, muito obrigado e eu espero que a verdade se prevaleça e que você possa seguir sua vida e não pense que seu sonho acabou, não, porque assim, o mundo gira muito, então eu acho que na hora que houver o desfecho desse processo, e espero que você possa
ter êxito e mostrar a verdade, você possa recomeçar e recomeçar em cima de uma história de muita coragem, porque as pessoas que eu falei, em geral, ou dizem que tu é muito corajosa, ou dizem que tu é doida de ter comprado essa briga. Te desejo tudo de Eu bom. não comprei briga, entenda. Eu precisava fazer isso, porque eu ia assumir uma responsabilidade que eu não tenho, né? E assim, as pessoas elas já estão acostumadas a fazer isso com todo mundo. Se você pegar o histórico, tá lá. Assim, ou eu ia morrer, nego sabendo da verdade, ou eu ia morrer de qualquer jeito. Eu me senti com muito medo, de fato. Hoje eu tô sorrindo, hoje eu tô brincando. Mas assim, foi um ano para eu chegar até aqui e ter a minha sanidade mental em dias. Eu tava com medo, eu gerei crise de ansiedade, eu tive depressão, assim, eu passei aí para psicólogo. Então, assim, hoje eu começo a sorrir, mas tudo que eu cheguei até aqui hoje foi muito ruim. Tu não sabe quanto é ruim. Era mais de 1000 comentários, eu me evitava de ler. Era gente que vinha até o meu perfil me xingar de coisas que eu não sou, entende? Então, assim, eu sei que é um ato de muita coragem, eu realmente sou uma pessoa muito corajosa, mas eu quero que outras mulheres também tenham coragem de não se deixar enganar, entendeu? E que a gente fique mais atento. Às vezes a gente está numa situação em que a gente nem sabe que a gente está. E a gente só vai se dar conta quando a merda acontece, né? O que foi o que aconteceu comigo. Mas é isso aí, bora pra frente. Te Vamos. agradeço também pela oportunidade. É a primeira vez que eu estou falando sobre isso, né? E espero que as pessoas assistam esse vídeo com carinho, com atenção. Não para fazer julgamentos, né? Mas para que possam entender como que funciona, como que é. E a internet hoje, ela é muito mal. Às vezes a gente destila tanto ódio em alguém que a gente não conhece, e às vezes a pessoa se mata, a pessoa morre, e depois as pessoas ficam chorando, mas elas não sabem o que elas são capazes de fazer na vida da outra. Assim, eu passei muito tempo sem usar minhas redes sociais, porque eu me sentia muito coagida, eu me sentia muito humilhada, eu me senti muito ruim mesmo em ler várias coisas ao meu respeito, em assumir uma responsabilidade que não era minha. Hoje eu olho para trás e eu me sinto muito forte, porque passar o que eu passei não é para qualquer um, não. Então, assim, foi uma repercussão mesmo nacional. Nunca esperei que isso fosse acontecer. E não fiz denúncia ou algo do tipo com essa intenção. No tempo que tudo isso aconteceu, eu só estava querendo proteger a minha vida e a vida da minha família, por se tratar de poder, por se tratar de dinheiro. E o tanto que a gente vê que aconteceu com Marielle, que acontece no caso do Décio Sá, e acontece com tantas das pessoas que morrem, né? E recebi mensagem de que vai amanhecer com a boca cheia de formiga. Eu recebi a mensagem desse tipo, entendeu? Então, assim, tudo aquilo foi para que eu não morresse e protegesse a minha família, né? Assim, hoje eu falo, mas realmente não foi fácil. E te agradeço mais uma vez pela oportunidade, pela confiança também de chamar aqui para a gente conversar em meio a muitas portas fechadas. E que Deus abençoe e vamos para Vamos frente. sim. Obrigado, Brenda. E, pessoal, segue a gente lá no canal do YouTube, segue a gente no Instagram e interage e comenta. Eu queria agradecer mais uma vez a todos que estão mandando mensagem, nos elogiando. E, assim, a nossa intenção é sempre trazer pautas da política, pautas do dia a dia, mas para a gente discutir sem de uma forma bem isenta, tá bom? Muito obrigado a todos e uma boa noite.